Olá, crianças! Vamos iniciar agora, né, mais um vídeo. Quero que vocês peguem o livro de matemática e abrir na página 89 e inicia na página 89 e finaliza na página 94. Temos aí o tema de os critérios da divisibilidade. A gente aprendendo este conteúdo será muito fácil para estarmos elaborando algumas atividades de divisão, né? Vai ser muito fácil para a gente estar chegando à conclusão de alguns cálculos de divisão. Então, nós temos aí na página 89, temos aí um exemplo já de divisibilidade por 1. Então, todo número é divisível por 1, tá? Qualquer número é divisível por 1 porque é ele mesmo, né? 63 dividido por 1 é 63. 125 dividido por 1 é 125. Então, até aí tudo bem. E temos aí também os números divisíveis por 2. Um número é divisível por 2 quando termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. E eu montei aí uns exemplos para vocês, né, estarem observando. Um número, ele é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos de seus algarismos é um número divisível por 3. Aí eu peguei aí o exemplo de 234 e fiz então a soma. Eu juntei, né, 2 mais 3 e mais 4, que é 9. E o número 9 é divisível por 3. E temos aí também o exemplo da divisibilidade por 4. O número é divisível por 4 se o número formado pelos seus dois últimos algarismos for 20, né? Ou então for um número que seja divisível por 4. Aí eu tenho um exemplo aí que é 1800, ele é um número divisível por 4 porque finaliza com 20. E eu tenho aí também 4116. Então, os seus dois últimos algarismos é 16 e o número 16 é divisível por 4. E eu tenho também aí a divisibilidade por 5, que é muito fácil, a gente consegue memorizar com muita facilidade, porque os números divisíveis por 5 são aqueles que são terminados em 0 ou 5. Aí eu tenho aí os exemplos também para vocês, que é 630 é divisível por 5, 315, 25 e assim por diante. Temos aí também a divisibilidade por 6. É um pouquinho mais complicado, vai precisar de um pouquinho mais de atenção. O número é divisível por 6 se ele é par, ou seja, divisível por 2 e a soma de seus algarismos é divisível por 3. E aí eu tenho aí, por exemplo, o número 162 é divisível por 2 e por 3, então ele também vai ser por 6. E eu tenho o número 953, que ele não é divisível por 2 e também não é divisível por 3. Então, ele não vai ser divisível por 6. Temos aí também divisibilidade por 7. Para sabermos se um número é divisível por 7, devemos dobrar o algarismo das duas unidades e subtraí-lo do que resta do numeral. Se o resultado for divisível por 7, então o numeral de origem também é. Então, eu tenho aí o exemplo de 203. Eu vou pegar o 2, que é o número inicial, e o último número, que é o 3. 2 vezes 3, que é 6. Agora, eu vou pegar daquele meu primeiro número, vou pegar o 20 e vou tirar 6 desse número 20, né? Que o resultado é 14. E o número 14 é divisível por 7. Então, esse número 203 é divisível por 7. E a divisibilidade por 8, um número é divisível por 8 quando termina em 000 ou quando o número formado pelos três últimos algarismos da direita for
Divisível por 8. Tenho aí também um exemplo, que é o número 70.000, né? É divisível por 8, porque tem zeros no final, né? Termina em zeros. E eu tenho também o número 56.104. Eu fiz aí um tracinho em cima do 104. O 104, ele é divisível por 8. Então, automaticamente, todo o restante do número é divisível por 8. E tenho aí também divisibilidade por 9. O número é divisível por 9 se a soma dos seus algarismos é um número divisível por 9. Então, eu tenho aí 2.871. Então, eu vou somar esses números. 2 mais 8 mais 7 mais 1, que é 18. E o número 18 é divisível por 9. Então, automaticamente, o número 2.871 é divisível por 9, porque a soma dos seus algarismos foi 18. E 18 é divisível por 9. E por fim, temos o número 10, a divisibilidade pelo número 10. Todo número terminado em 0 é divisível por 10. Então, eu tenho aí 110, 220, 50 e sucessivamente, né? Existem vários números que são terminados em 0. Então é isso, crianças. É um assunto um pouquinho complicado de se memorizar, mas acredito que com os exercícios que vocês irão fazer, esse assunto irá ser fixado, tá bom? Então vamos aí para a página 93, que é a nossa atividade. Na questão de número 1, seguindo os critérios de divisibilidade, determine quais números servem de divisores dos informados abaixo. Então, nós temos aí letra A. No quadradinho de letra A, eu tenho o número 1780. Vocês irão escrever nesse quadradinho quais são os números divisores de 1780. Dentro desse quadradinho, vocês irão colocar os divisores desse número. Na letra B, do mesmo jeito, temos aí o número 635. Quais são os divisores desse número? Letra C, 712. Também vocês irão escrever quais são os divisores desse número aí acima. Na questão de número 2, escreva exemplos de números divisíveis pelos fatores apresentados. Então, eu tenho aí letra A, B, C, D e E. Todas elas têm um número. E aí, está pedindo para vocês colocarem números que são divisores por esses números aí. Por exemplo, na letra A, eu tenho o número 2, 3, 4, 5 e 7. Para cada um desses números, vocês irão colocar o divisor. Por exemplo, número 2. Eu tenho que colocar um número que é divisível pelo número 2. Número 3, perdão. Eu tenho que colocar um número que é divisível pelo número 3. E assim sucessivamente. Vocês irão colocar um exemplo de cada número. Isso é uma resposta pessoal que vocês podem estar pesquisando aqui na nossa atividade anterior. Ou pode até pesquisar assim no celular, tá bom? Então, aqui também vocês têm aí a questão de número 3. Escreva os 10 primeiros números divisível por 6 e por 8 e depois circule os múltiplos comuns. Olha só, vocês irão pesquisar, olhar aí, encontrar os múltiplos, né, do número 6 e do número 8, e logo em seguida vocês irão circular quais são os múltiplos comuns entre esses dois números, qual é os números que são iguais em termos de múltiplos, entenderam? Quais são os divisores deles que são iguais, e vocês irão fazer um círculo ao redor. Questão de número 4. Associe V ou F a cada afirmação aplicando os critérios da divisibilidade. Então, eu tenho a questão da questão letra A, da opção letra A até a opção H.
temos aí alguns números, e aí está perguntando se esses números são divisível por um ou divisível por outro. Por exemplo, aí na letra A, eu tenho o número 110, e aí está me perguntando se o número 110 é divisível por 5. Aí vocês irão ver se esse número é divisível por 5. Se for, vocês irão colocar a letra V. Se não for, vai ser F de falso, tá? E assim vocês irão fazer com todos os outros números, tá? Questão de número 5. Entre os números 813, 278 e 455, qual deles é divisível por 5 na letra A? Qual deles é divisível por 2 na letra B? E qual deles é divisível por 3? Então, entre esses três números, vocês irão distribuir em cada uma dessas perguntas aí, que cada um deles é divisível por um desses números que estão aí nessas opções, tá? Questão de número 6. Responda de acordo com o que você aprendeu sobre divisibilidade. Letra A. Pinte com o lápis de cor vermelha os números que não são divisíveis por 2. Então, vocês irão observar, tem vários números aí expostos, qual desses números não são divisíveis por 2. Então, vocês irão pintar de lápis vermelho os números que não são divisíveis por 2. Letra B. Circule os números que são divisíveis por 3. Irá circular os números que são divisível por 3. Se vocês ainda não sabem direitinho, volta lá nas páginas anteriores que vocês irão conseguir responder essa atividade de número 6, tá? Aí temos aí a letra C, marque um X nos números divisível por 4. Irão marcar o X em alguns quadradinhos. D, pinte com lápis de cor azul os números divisível por 6. E, marque um X nos números que são divisíveis por 10. Então, vocês irão conseguir responder, igual eu falei, retornando nas páginas anteriores, tá? Qualquer dúvida, podem me procurar. E é isso aí. Tchau, tchau.